Bom, pessoal, dando continuidade aí à organização informal, né? Quais são então as principais características desse tipo de estrutura? Basicamente, né, as relações que se desenvolvem ali dentro desse tipo de empresa são de acordo com os interesses comuns entre as pessoas, né? Então, as atitudes e comportamentos vão se manifestando de acordo com as percepções favoráveis ou desfavoráveis das pessoas. Então, basicamente, né, as pessoas que possuem interesses em comum, possuem maior afinidade, vamos dizer assim, elas vão se relacionar mais facilmente do que com pessoas, né, que têm interesses opostos e tudo mais. E isso, basicamente, está relacionada a, como eu falei, relações interpessoais ali. Né? Então, relações entre as pessoas que estão inseridas dentro da empresa. E as normas de comportamento, né, que valem para o grupo, não valem para a empresa. Esse tipo de empresa não reconhece liderança, tá? Então, eu não vou ter uma pessoa ali que vai estar comandando as outras, né? Então, é um tipo de organização onde todo mundo tem voz. Como eu falei, um dos principais exemplos, né, desse tipo de organização são algumas empresas aí de tecnologia, né, em que pessoas se agrupam e iniciam aí algum tipo de a produção de algum produto, de bem, de serviço, enfim. Né? Então, isso vem sendo, né, mais difundido de alguns anos para cá. Bom, quais são então as vantagens de ter uma organização informal, né? Esse tipo de organização ela vai proporcionar uma maior rapidez no processo, porque eu não tenho, né, aquela cadeia de comando que eu tenho lá na instituição formal. É uma estrutura que vai complementar a estrutura formal, então, como eu falei, dentro de uma estrutura, né, de uma empresa formal, eu consigo ter em algumas áreas, né, uma organização informal. Eu reduzo a carga de comunicação de chefes, né? Porque basicamente aqui a gente não tem um cargo de liderança. E eu motivo e integro as pessoas na empresa. Então, todas essas pessoas têm voz, né? Elas conseguem se comunicar entre si, elas conseguem se comunicar e ter voz dentro do processo. Então, dar sugestões, tentar, né, de alguma forma, contribuir para a empresa como um todo, tá? Então, agora nós vamos ver, gente, algumas características dessas duas empresas para que a gente consiga comparar, tá? Como é a estrutura de uma organização formal e como é a estrutura de uma organização informal, tá? Então, basicamente, em uma organização formal, a gente vai ter um organograma da empresa, né? Uma departamentalização. Então, eu vou ter a empresa dividida em setores, né? Em tarefas. Então, eu tenho manuais, fluxogramas, eu sei exatamente como que a empresa funciona, né? Funções são pré-estabelecidas, departamentos e funções. Já numa organização informal, pessoal, nós vamos ter a interação entre as pessoas, né? Então, elas vão surgir a partir dessa interação e desses relacionamentos que vão sendo estabelecidos aleatoriamente, tá? Outro exemplo, né? Numa organização formal, né, a gente tem grupos formais, que são decorrentes das relações de cada função, ou das linhas hierárquicas, né? Das pessoas que vão estar dentro de um determinado setor. E esse tipo de grupo vai depender das crenças e dos valores organizacionais e não dos valores individuais, tá? Então, todas aquelas pessoas que estão trabalhando ali dentro de determinado setor, elas acabam desenvolvendo essas relações aí funcionais. Numa organização informal, gente, os grupos informais, eles não vão aparecer em um organograma e geralmente depende de amizade,
de antagonismo, da identificação com relações pessoais fora do trabalho. Então, as pessoas se agrupam, né, de acordo com as relações mesmo que elas estabelecem, né, por conta de afinidade e tudo mais. Uma organização formal é planejada, tá? Eu tenho uma estrutura, eu tenho o meu fluxograma do meu processo, eu tenho os meus cargos definidos, tudo muito bem planejado. Eu apenas vou colocar pessoas dentro de cada cargo que eu planejei, né? Que eu tenho estruturado. Uma organização informal é espontânea, ela pode surgir a qualquer momento, de uma conversa entre amigos, né? Pessoas que se conhecem em algum local, possuem ali pensamentos parecidos, ideias, as pessoas simplesmente vão lá e vão resolver, né, resolvem criar aí uma organização informal. Então, isso é algo que, sim, é bastante comum. Bom, gente, com relação ao conjunto de relacionamentos, né, tanto uma organização formal quanto informal, vai ocorrer da mesma forma. Por quê? Dentro de uma empresa formal, eu posso ter a criação, vamos dizer assim, de uma organização informal entre as pessoas ali dentro de um setor, tá? Então, tenho lá um setor onde eu tenho 50 funcionários que se relacionam ali todos os dias, né? Estão todos os dias no local de trabalho, né? Trabalhando juntos. E aí, essas pessoas acabam se agrupando de alguma forma, criando uma organização informal. Lembrando que muitas vezes, né, uma organização informal não necessariamente teria que ser só a empresa. Eu posso ter dentro de uma empresa determinado grupo. Então, aquele grupo vai se ajudar. Aquele grupo de pessoas ali, ele vai conversar entre si, estabelecendo, né, ajuda um com o outro, né? Então, pode acabar ali dando sugestões, né, fazendo críticas uns aos outros, construtivas, né, basicamente, para tentar, de uma forma geral, melhorar o processo, melhorar o produto e tudo mais. Em uma organização formal, gente, as relações são formais, geralmente por meio de normas e procedimentos. Então, basicamente, eu tenho, né, o tipo de relação entre cargos, entre pessoas, muito formal, principalmente de início, né? Antes que as pessoas comecem ali a criar afinidades entre umas entre as outras, como a gente falou, às vezes cria-se a organização informal dentro da formal. Mas basicamente eu tenho procedimentos, eu tenho normas, então eu tenho cargos pré-estabelecidos, as pessoas devem cumprir e respeitar a hierarquia e a cadeia de comando. Então, basicamente, é tudo muito formal. Eu vou conversar com o meu chefe, eu vou conversar com o meu supervisor, né, de forma pré-estabelecida. É essa pessoa que eu tenho que direcionar-me, né, em qualquer caso, de qualquer tipo de processo que eu estou desenvolvendo, que eu estou realizando, qualquer dúvida e tudo mais. Já em uma organização informal, geralmente essas relações entre as pessoas são de coesão por simpatia ou de antagonismo por antipatia. Então, as pessoas que acabam, né, simpatizando umas com as outras vão se juntar, né, em um grupo. E as outras, né, as que não simpatizam umas com as outras, cada um fica no seu canto. Então, basicamente, a diferença está na forma de relacionamento, né, gente? Por exemplo, em uma instituição formal, se você não gosta ou se você não gosta do seu supervisor, não importa, você vai ter que se dirigir a ele, você vai ter que se relacionar com ele. Então, você vai ter que passar informações, vai ter que tirar dúvidas, vai ter que sempre estar em contato com ele. Não importa o tipo, né? Se você gosta dele, se você não gosta, né? Então, a principal diferença é essa. Já na organização informal, isso é um pouco mais aberto, um pouco mais livre. Numa organização formal, gente, o chefe, né, ele sempre estará gerenciando as relações entre os funcionários. E isso vai gerar demissão ou afastamento de algumas pessoas daquele determinado grupo ou daquela determinada função
por conta, né, da falta de adaptação. Então, tem, sei lá, um funcionário que não consegue realizar o trabalho de forma correta, tem dificuldades em determinada função, o chefe vai olhar e falar assim, bom, essa pessoa não serve para esse cargo, né? Então ele vai tomar uma decisão, eu consigo colocá-la em outro cargo dentro da empresa? Se sim, ok, né? Transfere essa pessoa para outro local. Se não, a pessoa é demitida, né? Então isso ocorre com bastante frequência. Já na organização informal, o próprio grupo vai gerenciar as relações, né, entre as pessoas ali. E isso vai propiciar a exclusão de uma pessoa que não se adapta ao grupo. Por quê? Dentro de uma organização informal, as pessoas vão se agrupar por conta de relacionamentos interpessoais, como eu falei. Então, basicamente, eu tenho pessoas próximas, né, que vão se aproximando por conta aí de diversas variáveis, vamos dizer assim. Então, essas pessoas acabam se agrupando por ideias, né, por formas de pensar e tudo mais. E se existe uma pessoa ali que não está concordando, que não se adapta, essa pessoa vai ser excluída do grupo, né, porque não existe como trabalhar de forma, né, desse tipo de estrutura informal, se eu não tiver um grupo muito bem estabelecido e que trabalhe, né, de forma igual, né, que pense, vamos dizer assim, que tenha a mesma linha de pensamento, tá? Outra característica, né, que a gente consegue diferenciar é que na organização formal a colaboração é obrigatória, né, e é realizada por normas. Então, cada um tem a sua função, é obrigatório você realizar a sua função. Então, isso é pré-determinado, cada funcionário tem um cargo, tem uma função, deve estar realizando determinadas tarefas, e isso é basicamente obrigatório, né? E na organização informal, a colaboração é espontânea, porque as pessoas são livres para realizar tarefas, estabelecer ideias, né? Como eu falei, claro que dentro de uma organização informal as pessoas se agrupam, né, por conta de afinidade, de ideias, de direcionamento, de pensamento e tudo mais. Porém, existe sim essa espontaneidade, né? Então, eu posso ou não estar colaborando com determinada etapa, né? Se eu não concordo, se eu concordo, eu consigo ter vamos dizer assim, eu sou livre para escolher, né, se eu quero ou não colaborar com determinado projeto e tudo mais.